Fala aí, galera do Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Meu nome é Paulo Vitor, a gente vai dar uma olhadinha aqui em Biologia, começando hoje a parte de citologia. Então, citologia seria o estudo do quê? Da célula. Então, olha só. A gente tem uma teoria muito importante que é chamada de teoria celular, que talvez não seja muita novidade para vocês, mas vale a pena dar uma lembrada. Todo ser vivo, de algum modo, é formado por célula, não existe ser vivo que não tenha célula, e a gente vai considerar essa célula como unidade morfológica e unidade fisiológica do organismo, ou seja, morfo vem de forma. Então, as células são essenciais para garantir a forma de um organismo. E a fisiologia, ou seja, o funcionamento do organismo, ele também é comandado, ele também é dado pela célula. Então, quando você tem a célula como sendo unidade morfológica e fisiológica, a gente considera que a célula é a menor parte que garante a sua forma e garante também o funcionamento do seu organismo. Por isso, não tem como você ter um ser vivo que não tenha pelo menos uma mísera célula. Tá? Então, é a unidade. A gente, né, nós seres humanos, os animais, os vegetais, nós estamos formados por várias células, nós somos pluricelulares. Alguns organismos, eles são unicelulares, eles só têm uma célula. E pelo menos essa célula ele tem que ter para ser considerado um ser vivo. Se ele não tiver nem essa célula, se a estrutura do corpo do cara não for uma estrutura que tenha pelo menos uma célula, ele oficialmente não é um ser vivo. A gente pode entrar aí, por exemplo, com os vírus, né? Eles não têm uma estrutura exatamente celular e aí a gente não tem uma definição se é ou não é um ser vivo. Então, começando pelo básico da citologia, a gente tem dois tipos essenciais de célula, considerando a organização interna dessa célula. A gente agrupa as células em procariontes e eucariontes. As procariontes são células que a gente vai considerar primitivas, são células muito antigas. Se a gente for olhar na história do planeta, na história dos seres vivos, as procariontes surgiram há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. Então, são células muito antigas, comparadas com as eucariontes, que apareceram aí 1 bilhão de anos. São novinhas pra caramba. Então, se a gente for analisar as duas, é óbvio que se as procariontes são tão mais antigas, e a gente entende que o processo de evolução, de certo modo, é um processo de melhoria, de adaptação a algumas necessidades, a gente vai analisar e vai perceber que a estrutura das procariontes é uma estrutura mais simplória. Elas são muito mais simples do que as eucariontes, que são células bem mais complexas, afinal de contas, elas vieram de um processo evolutivo das procariontes e estão aí atualmente na maioria das células. A maioria das células tem estrutura eucarionte. Então, vamos dar uma olhadinha no que é uma procarionte e no que é uma eucarionte, que, aliás, são dois termos que confundem muito a cabeça de vocês e, às vezes, vocês lembram que existe o termo procarionte, existe o termo eucarionte, mas não lembram exatamente qual é a diferença de uma para outra. Então, vamos dar uma olhadinha nessa diferença. Primeiro, na procarionte. Então, o que nós temos? Uma célula procarionte é uma célula exclusiva do reino Monera. Os organismos moneras, eles são exclusivamente procariontes. Os outros reinos, eles são de organismos eucariontes. Tá? Então, procarionte, só monera. O que a gente tem como uma célula procarionte? Qual é a estrutura básica? A gente vai perceber que a célula procarionte, ela é rodeada, aqui externamente em laranja, vocês vão ver parede celular. Uma parede de proteção. Parede celular não é a membrana. Membrana, ela vem depois, está aqui em azul. Então, você, além de ter a membrana, que vai delimitar a célula, externamente à membrana você tem uma proteção, um envoltório de proteção. A membrana plasmática, ela tem uma dobra chamada de mesossoma. Dentro desse mesossoma costumam ter enzimas responsáveis pela respiração, no caso das aeróbias. O mesossoma também tem um papelzinho importante na hora da divisão da célula, a gente vai ver isso melhor lá no reino Monera. Essa dobra aqui, ela ajuda o processo de divisão celular das bactérias. Nós temos ribossomos, e você vai reparar que esses pontinhos aqui, que são os ribossomos, são espalhados. Basicamente, a única organela que essas células apresentam é o ribossomo. Um ribossomo que, por sinal, é diferente dos ribossomos das células eucariontes, tá? O ribossomo das procariontes, a gente diz que ele é 70S.
70S é o S aqui é unidade de sedimentação. Quando você faz centrifugação, você tende a sedimentar algumas partículas. Então, essa é uma maneira da gente determinar o peso do ribossomo. O ribossomo 70S, ele é um ribossomo menor, ele tem um peso menor do que o outro ribossomo que a gente encontra nos eucariontes, que é o 80S. Então, ribossomos 70S e DNA circular. Você não tem exatamente o início e o fim da cadeia. Ele é um círculo. Uma coisa marcante é que você não vai perceber o núcleo. Oficialmente, essa célula não tem núcleo. Exatamente por isso que ela é chamada de procarionte. Pro, antes. Carionte está relacionado à carioteca. Carioteca é a membrana que envolve o núcleo. Então, significa que essa célula não tem uma membrana que delimita o núcleo e que protege, que mantém ali dentro o DNA. O DNA está solto no citoplasma. Tem DNA, mas não tem núcleo. Como não tem núcleo, não tem a membrana que vai determinar aqui é o núcleo, a gente vai chamar essa célula de procarionte. Então, grava isso, antes da carioteca. Veio antes da carioteca, não tem núcleo, portanto, é essa célulazinha aqui das mais simples. Então, vamos dar uma olhadinha agora na célula eucarionte e nas estruturas que ela tem. Galera, vamos dar uma olhadinha aqui então na eucarionte para a gente poder fazer algumas comparações. A célula eucarionte, ela tem uma carioteca própria, né? A ideia do eucarionte. Então, ela é uma célula que tem carioteca, portanto, vai ter núcleo. E se você olhar, essa não é a única diferença. É uma célula com muito mais setinhas e nomes partindo dela. É uma célula mais complexa em vários outros quesitos. Então, vou destacar algumas das diferenças e, ao longo das próximas aulas, a gente vai falar de cada estrutura delas. Não entra em desespero agora, não. Eu quero só destacar as grandes diferenças que existem. Então, numa célula eucarionte, de cara, você vai perceber que o citoplasma ele é muito rico em organelas variadas. Você vai encontrar o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomos aderidos nele e ribossomos fora da célula, fora do retículo também, dispersos no citoplasma. Aliás, um ribossomo que é o 80S, diferente do outro ribossomo, que é o 70, então é um ribossomo maior. Executa a mesma coisa, a mesma função, mas ele é maior, ele é diferente bioquimicamente. Você vai encontrar a carioteca, que é a membrana que vai determinar que aqui é o núcleo e fora da carioteca é o citoplasma. Dentro da carioteca a gente vai encontrar uma grande quantidade de DNA formando cromossomos, né? Mais de um cromossomo normalmente, e enquanto que nas bactérias, nos procariontes, você só encontra um, que você encontra vários, delimitados pela carioteca. E é comum também, a gente vai encontrar dentro da carioteca, lá no núcleo, uma outra estruturazinha chamada de nucleolo, que é onde nascem os ribossomos. Mitocôndrias, lisossomo, complexo golgiense. Então você vai ver que a quantidade de organelas, a quantidade de funções que essa célula vai desempenhar, a complexidade dela é muito maior. Você tem a membrana plasmática e nem sempre, isso vai depender muito do tipo de célula que a gente está analisando, o tipo de célula eucarionte, mas nem sempre vai aparecer a parede celular, uma proteção externa não é necessariamente obrigatória. Nas procariontes essa estrutura vai sempre aparecer. Então, se a gente comparar essa célula com essa célula aqui, é notável que essa é bem mais complexa. E se a gente parar um pouquinho para pensar, atualmente a maior parte dos organismos, né, os organismos modernos, estão adotando esse tipo de estrutura, quer dizer que essa célula aqui apresenta muito mais vantagens em relação a essa célulazinha mais pobre. Essa então, vamos dizer assim, atualmente nos parece que é a melhor estrutura celular que nós temos. Nas próximas aulas a gente vai analisar cada uma dessas coisas que as células procariontes e eucariontes apresentam. Até lá!